a unidade 2, encontro 2, a gente vai ver a parte de hidratação e eliminação. Se vocês observarem, a gente vem vindo, imagina que eu tivesse pego um paciente e tivesse vindo desde o começo, com a anamnese, com a avaliação física, e agora eu vou avaliar a hidratação e a eliminação. Todos nós sabemos da importância que a água tem no nosso organismo. O nosso organismo é cerca de 70% de líquido. Então, a água é extremamente importante. E o nosso cérebro, 75% dele é água. Então, hidratação é extremamente importante. Tem gente que está cuidando de paciente, está dando comida, está dando remédio na hora certa, mas esquece da água. E daí, coitado, seca, né? Não tem jeito. Então, a gente vai ver a ingesta e restrição hídrica, tipos de composição dos líquidos, padrão de eliminações urinárias, de eliminações intestinais, cálculo do balanço hídrico do paciente e a manutenção da temperatura corporal. Como que isso é feito no nosso organismo. Então, não resta a menor dúvida que a gente precisa tomar água. E a gente precisa ter um equilíbrio entre o que eu ingiro e o que eu elimino. Então, eu preciso ter um equilíbrio no que eu como, no que eu mando embora na forma de fezes. Eu preciso ter equilíbrio no que eu bebo de líquido e no que eu elimino através da urina, do suor, né? Então, esse equilíbrio é que é chamado equilíbrio ácido-básico e eletrolítico, que são imprescindíveis para que o organismo trabalhe adequadamente. Quem são os responsáveis por manter isso, né? O sistema respiratório, o sistema urinário. Por quê? Porque o coração bombeia o sangue para o pulmão, que oxigena e volta para o corpo, e do corpo ele vai fazendo os metabolismos que ele faz e vai sendo eliminado pelos rins para a via, o que sobra. Vocês aprenderam o digestório, vocês devem ter aprendido recentemente, que o digestório, você come, lá ele sofre a ação da saliva ele vai para o esôfago, do esôfago ele vai para o estômago, no estômago ele se transforma junto com o ácido clorídrico no quimo, o quimo vai via duodeno. Isso, tô certa, gente? Professora, sinceramente, eu não sei. Você não teve digestório? A gente está tendo agora. Então é assim, tudo que você come vai sofrer a mastigação, que vai misturar com a saliva, através do peristaltismo vai empurrar para o esôfago, do esôfago vai para o estômago, aí tem as enzimas lá, o ácido clorídrico, tudo aquilo macerado vira uma coisa chamada quimo, que vai sair pelo duodeno, e do duodeno vai para o intestino delgado, vai fazer todas as absorções, e o que não serve vai do intestino delgado, vai para o seco, do seco para o intestino grosso, no grosso absorve ainda alguma água e algum eletrólito, alguma coisa que resta, o resto vira fezes. Quando vai para o intestino delgado, nos processos de quimo vira quilo, e do quilo ele vai para o intestino grosso. Os líquidos são por via pelos vasos, né? Passa por toda a parte renal, que vai aproveitar o que é líquido, entra pelo canal eferente, o que é importante é absorvido, o que não é absorvido volta para o vaso e vai sendo eliminado via urina. E o pulmão, ele elimina líquido pela respiração também, né?
e ele é importante na oxigenação desse sangue, que vai absorver que vai mandar todos esses nutrientes para o organismo, que vai fazer o organismo funcionar como uma máquina. Pela ingestão, distribuição e excreção de água e eletrólitos, esses dois sistemas trabalham constantemente. Os líquidos que nós temos no nosso corpo, eles são de dois tipos. Os extracelulares, que a abreviação é LEC, que é composto do líquido intravascular, né, que preenche os espaços entre a maioria das células. E pelo líquido intersticial, que vai compor cerca de 15% do nosso peso corporal, que também pode ser chamado de plasma. E a gente tem o líquido intracelular, o que fica dentro da célula, que tem a abreviação de LIC, que é composto por substâncias que são dissolvidas ou solutos, essenciais para o metabolismo. Se a gente pensar em soluto, a glicose é um soluto essencial para o nosso metabolismo, né? E que vai tudo isso fazer o nosso equilíbrio hidroeletrolítico. Eles estão dentro das membranas celulares, então são líquidos que estão dentro da membrana e que vai perfazer cerca de 40% do nosso corpo. A composição desses líquidos, muitas coisas que tem no líquido também tem no leque, só que nas proporções diferentes. Então, eles têm uma composição com mesmos itens, só que numa proporção diferente. Nessa composição, a gente tem eletrólito. O que são os eletrólitos? Né? São aqueles compostos que, quando dissolvido em água, ele se separa. Ele vira íons negativos e positivos. Os positivos chamam cátions e os negativos são os ânions. Eles são capazes de difundir corrente elétrica, né? De conduzir a corrente elétrica. Que corrente elétrica? A eletricidade que é gerada pelo metabolismo, pela ação das células. Eles são fundamentais, né, para o nosso organismo, para a nossa função neuromuscular e para o nosso equilíbrio ácido-base. São representados os eletrólitos por uma medida chamada miliequivalente, que é por litro, é o MEC/litro. A gente tem os minerais nessa composição, são constituídos de tecidos e fluidos corporais, mas são na manutenção dos processos fisiológicos. O que eles fazem? Eles são capazes de catalisar a nossa resposta nervosa. É aqueles que ajudam na contração muscular, que ajuda que quando o aferente leva uma mensagem, o eferente devolve a resposta, ocorre a contração, né? E ajuda também no metabolismo dos nutrientes contidos nos alimentos. E aí ele, então, vai regular. Através do quê? Da produção de hormônios, né? E do fortalecimento da estrutura óssea. Exemplo de minerais que nós temos no organismo fazendo isso é o zinco e o ferro. Quando você tem uma deficiência de ferro, você tem uma coisa chamada anemia ferropriva. Às vezes, você mede o ferro está mais ou menos dentro da normalidade. Quando mede a ferritina, que é um outro constituinte, você vê que a ferritina está muito baixa. Daí você está com uma anemia ferropriva. Aí você precisa tomar remédio, fazer uma dieta rica em ferro para poder corrigir. E a gente tem as células, que é a unidade básica funcional de qualquer ser vivo, né? É a unidade que começa tudo. Então, a gente tem a célula vermelha e a gente tem a célula branca do sangue. E esses líquidos corpóreos, eles não estão estáticos, eles não estão assim, adormecidos, paradinhos no nosso organismo, eles estão se movimentando constantemente. E essa movimentação deles, eles fazem de duas formas: difusão ou osmose.
Difusão. O soluto migra do mais concentrado para o menos concentrado. Osmose. O líquido, a água, é que migra do mais concentrado para o menos concentrado. Então, aqui, ó, movimento, difusão, o movimento que a matéria sólida, diluída em um fluido, vai de uma área de alta concentração para uma de baixa concentração. Essa matéria sólida é o tal do soluto. Vamos supor, por exemplo, que vocês pegam uma ampola de glicose 50% de 10 ml e você tem um recipiente que tem uma membrana semipermeável, dividindo em dois lados, e você coloca esse conteúdo da glicose 50% de um lado, e do outro lado você coloca água pura. O que vai acontecer? O que é o soluto dessa glicose? É a partícula de glicose que está naquele líquido de 10 ml. As partículas vão passar para o outro lado, que é água pura, até que os dois lados fiquem equivalentes. Aqui na foto, ó, eu tenho um lado da membrana permeável. Imagina esse vasilhame aqui, esse pote aqui, com essa membrana semipermeável no meio, onde está escrito soluto aqui. Aqui desse lado que tem o soluto é a glicose, e do outro lado era a água pura. As partículas de glicose que estão nesses 10 ml vão passar para cá, até que os dois lados fiquem com a mesma composição, que é a foto seguinte que está aqui. Deu para entender? Mais ou menos. Vamos pensar em glicose, vamos pensar na Mais ou menos, professor. água com açúcar. Eu tenho água e eu tenho açúcar. O açúcar é o meu soluto e a água é o líquido. E daí eu vou fazer essa glicose aí. Eu vou pegar, vamos lá, um copinho de 50 ml de água, que é aquele copinho de café, e vou pôr lá 2, 3 colheres de açúcar. E vou diluir bem. Eu diluí, mas a glicose está lá, não está? O açúcar não está lá? Não Sim. Tá bem doce. Tá. Aí eu vou pegar um recipiente com uma membrana no meio, que essa membrana, gente, isso aqui é um jeito de explicar, mas a membrana, estamos falando de membrana celular. Pensem na célula. Então, eu boto de um lado esse copo cheio de água doce, bem doce, e do outro lado eu coloco a mesma quantidade de água pura. Aquele açúcar que eu diluí na água, que está lá, porque o açúcar é o soluto, ele vai começar a passar para o outro lado, até que os dois lados tenham a mesma consistência de doce. Ficou mais claro assim? Vê se eu entendi, professora. No caso, então, como diluiu o açúcar, a água ficou com a glicose diluída, e aí ela se mistura com a água do outro recipiente. Para fazer o equilíbrio ácido básico. É isso que acontece na nossa célula. Por exemplo, eu estou com uma pessoa com hiperglicemia. Todo mundo sabe o que é hiperglicemia? É diabetes? É o excesso de açúcar no sangue. No sangue. O açúcar é para estar todo no sangue? O que vocês acham? Não. Não. Acho que não. Não. Acho que não, né? Dentro da célula, né? Exatamente. Por quê? Porque ele não tem que trabalhar, ele não dá energia para a célula trabalhar. Ele dá energia Sim. para trabalhar. Então, a pessoa tem alguma dificuldade com a insulina, ou não produz, ou produz pouca, a insulina não está dando conta. Qual é o papel da insulina, vocês que estão fazendo morfo? A insulina é grudar na glicose e carrear ela para dentro das células
Na verdade, ela faz a parede da célula ficar permeável para a glicose entrar. Não é? sim. A insulina, a função da insulina, que é um hormônio, é fazer a membrana da célula ficar permeável para o açúcar entrar, para a glicose entrar. Então, eu tenho um paciente com uma hiperglicemia, e daí o que o médico faz? Quem trabalha de vocês? A Fernanda? Não. Alguém trabalha em hospital? Acho que eu, professora. Então, o que o médico faz quando o paciente chega lá com 500, 600 de glicose no sangue? Ele manda fazer insulina. É ou não é? Isso, professor. A insulina vai fazer o quê? Ela vai agir lá na parede da célula, vai falar com a célula assim, olha, abre as portas aí que a glicose precisa entrar. E vai fazer com que a glicose entre na célula. Ô, professora, acho que agora eu entendi. Então, esse exemplo que você está dando aqui da imagem, no caso, é a glicose estando no sangue e ela precisa ser diluída para entrar na célula, é isso? Isso. A célula precisa ficar permeável para ela entrar. Quem vai fazer isso? A insulina. Agora eu entendi. Então, o soluto migra do mais concentrado para o menos concentrado. Então, aqui eu pus um exemplo da hiperglicemia, ó. Essa foto é uma foto que tinha na internet e eu que dei uma mexida nela. Então, aqui, ó, essas bolotinhas todas são a glicose. Onde é que essa glicose está? No sangue. Essa coisa aqui de bolinha amarela, com esses risquinhos, é a membrana da célula. A glicose precisa vir aqui, ó. Tá vendo aqui onde está a célula? Tá vendo a faixinha vermelha aqui? Sim, pronto. Aqui é a célula com um pouquinho só de glicose. Então, a corrente sanguínea, ó, tá com alta concentração de glicose no sangue. Essa parede celular precisa ficar permeável, a membrana celular precisa ficar permeável para a glicose entrar na célula. E aí a insulina faz essa função. Então, o que entrou? É líquido que entrou para inchar a célula? Não. Entrou só o soluto, o sangue continua passando lá. Só o soluto que entra, que é a glicose. Ficou mais claro com esse exemplo? Sim, pro. Ficou? Ficou. Então, Assim. aí a gente tem a osmose, que também é um líquido que é a migração do líquido. Só que ele é o movimento, em vez de ser o soluto que se movimenta, é a água que vai se movimentar para manter uma pressão osmótica. Essas duas funções, gente, acontecem constantemente. Não é que uma acontece agora e a outra depois, daqui a pouco. Não, é constante isso, né? E é essa velocidade de concentração dos solutos, da carga elétrica, da temperatura e da diferença que vai dar a tal da pressão osmótica. Então, a membrana plasmática são permeáveis à água, mais do que a maioria das outras moléculas, e acontece esse coisa. Quer ver um exemplo? Eu tenho um paciente, deixa eu ver. Eu tenho um paciente hipertenso, mas ele é alérgico a soro glicosado e ele precisa ficar mantendo acesso. Eu não tenho ringer no hospital, meu hospital é pobre. Aí o que o médico faz? Ele prescreve um soro ao meio, que é 0,45%. O que é isso? Esse soro é a metade do sódio do 0,9%. É uma solução hipotônica, ou seja, ela tem uma concentração menor do que a da célula. E daí o que vai acontecer? A célula vai puxar essa água toda,
esse soro todo do soro para dentro dela e ela vai ficar inchada. Certo ou não? Sim. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Ó, aqui tem um exemplo da osmose. Então, a osmose, olha, eu tenho aqui, o preto é molécula de água, o azul é molécula de açúcar. Tá certo? Certo. O azul é açúcar, o preto é água, que está fazendo essa solução. Como do lado direito eu tenho mais açúcar, eu tenho uma concentração maior do que do outro lado, certo? Do outro lado só tem uma bolinha? Sim. O que vai acontecer? A água desse lado de cá, que só tem uma bolinha, que é menos concentrada, vai migrar toda para o lado de lá, até que fique equilibrado a concentração. Não o volume, a concentração. E aí está do lado de cá, ó. Você vê que tem mais volume do lado de lá, mas isso quer dizer que a concentração desse lado que tem mais volume agora é igual a do outro lado. Sim ou não? Sim. Deu para entender? Não, Deu para entender? não, professora. Oi, Felipe, fala. Não deu? Não consigo entender, não. É assim, ó. Você está vendo aqui, parece um copo que tem uma membrana semipermeável, tem a água numa quantidade igual dos dois lados, só que de um lado só tem uma partícula de açúcar. E tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de água. E do outro lado eu tenho 4 partículas de açúcar e 4 de água. Essa concentração está equilibrada? Está igual dos dois lados? O que você acha? Não, Não tá. Que lado que está mais concentrado? do lado direito. O lado direito. Então, nós estamos mostrando assim, mas temos que pensar que nós estamos falando de célula, de interno e externo de célula. Então, o que vai acontecer na osmose? O lado esquerdo, que está muito diluído, só tem uma partícula de açúcar, as bolinhas de água vão passar todas para o outro lado para equilibrar a concentração. Se a gente testasse por paladar, nesse primeiro copo, onde de um lado tem só uma bolinha de açúcar, eu não ia sentir nenhum doce, mas do lado direito eu ia sentir bem doce, certo? Sim. Né? Quando faz a osmose, que o líquido migra para o outro lado para equilibrar a concentração, olha quantas bolotinhas de água passaram para o lado de lá. Os dois sabores estão iguais, a concentração dos dois lados ficam igual. Isso se chama isotônica. A célula, o interior da célula e o externo da célula está numa concentração equilibrada. Entendi agora, professor. Obrigado. E a pressão osmótica, gente, é o poder que essa membrana tem de captar essa água. Porque se a membrana também não for porosa, né, ela não vai captar a água. Então, quando uma solução com alta concentração de soluto possui alta pressão osmótica, ela atrai mais água para si. Então, a glicose, naquele exemplo ali, ó, é uma pressão muito alta para esse lado de cá. São 4 partículas contra uma. A gente está falando em número de partículas, mas nós temos que pensar em número de pressão de força, de poder que essa glicose tem frente a um nada. Então, ela vai ter uma pressão alta de pressão osmótica. Então, concentração maior em um dos lados
a velocidade da osmose é maior. Se eu tivesse naquele copo lá, deixa eu voltar lá. Se eu tivesse nesse copo aqui, eu tenho 4 partículas de açúcar. Se eu tivesse 10 de um lado e uma do outro, a mudança da água para o outro lado ia ser muito mais rápida. Então, quanto mais pressão eu tenho, quanto maior a concentração de um lado, mais rápida é a osmose, mais rápida é a passagem da água para o outro lado. Deu para entender? Sim, Pro. Então, tá bom. O que é importante vocês gravarem é que na difusão é a passagem da molécula do soluto do hiperconcentrado para o menos concentrado, e na osmose é a passagem da água do hipotônico para o hipertônico. Então, ó, hipotônico, esse lado aqui... Professora, a senhora poderia repetir? Está escrito aqui, ó. Vocês estão vendo bem a tela? É que para mim não aparece direito. Difusão é a passagem da molécula do soluto do hiperconcentrado para o hipoconcentrado. Osmose é a passagem da água do hipotônico para o hipertônico, ou seja, do hipoconcentrado para o hiperconcentrado. É o líquido que muda do hipo para o alto. Marcou, Bianca? Posso mudar? Pode, professora, marquei. Então, aqui, ó, tem um exemplo. Vamos ver se vocês entendem esse exemplo. Solução isotônica, ela tem a mesma pressão osmótica do sangue, a mesma osmolaridade. Então, a infusão dela por endovenoso vai prevenir desvio de fluidos e eletrólitos do meio intracelular. Então, por exemplo, um Ringer. Por que o Ringer é o mais próximo da nossa solução? Porque ele tem uma pressão similar ao que a gente tem no sangue, né? Solução hipotônica, quando eu dou uma solução hipotônica, que nem eu falei para vocês do 0,45, ela vai levar o líquido para dentro da célula. Por exemplo, eu coloco um soro 0,45 num paciente. É uma solução hipotônica. O que ela vai fazer? Ó, ela vai deixar a célula bem gordinha, bem inchadinha. Então, a solução hipotônica, a concentração dela é menor do que a que tem dentro da célula. Quando infundida no paciente, ela vai entrar dentro da célula. O líquido vai entrar dentro da célula. É uma situação. Quando eu dou uma solução isotônica, por exemplo, o soro glicosado 5% e o soro fisiológico 0,9%, é bem próximo do que a gente tem no sangue. Então, quando você dá um desses dois soros, o que acontece? Você mantém a pessoa... Aí o pessoal fala assim, vamos hidratar com soro fisiológico. Tá, você dá o soro quando a pessoa está desidratada, porque você precisa equilibrar a água na célula, o líquido na célula. E aí você dá o soro fisiológico, ele vai entrar na célula. Ele vai fazer a célula absorver. Mas, se eu der uma glicose 10%, o que vai acontecer? A glicose 10%, ela tem uma concentração maior do que eu preciso dentro da célula. E o que vai fazer? Ela vai tirar toda a água da célula para o sangue, para ralear o sangue que está cheio de glicose. Deu para entender? Estamos falando, ó, se olharem a foto aqui, tem o vaso, tem a veia
e tem o sangue, e tem a célula. Tem as setinhas, ó. A foto do meio não acontece nada, ela fica igual, ele mantém o equilíbrio. A foto da esquerda, a água entra todo sai do vaso sanguíneo e entra na célula. Professora, qual é a melhor para nosso organismo? Manter o equilíbrio. Eu não posso estar nem desidratada e nem hiperidratada, senão eu engordo, fico demasiada. Eu preciso ter o equilíbrio. Então seria uma solução isotônica, certo? Tomar soro? Oi, não entendi, gente. Duas pessoas falaram ao mesmo tempo. Eu falei, então seria uma solução isotônica. A gente precisa de uma solução isotônica? É isso que você perguntou, Cássio? Não, que a colega ela perguntou. Não sei, o mais adequado. Eu estou perguntando para a senhora, que seria então uma solução isotônica que tem a mesma osmolaridade do plasma sanguíneo? Sim, para manter igual. Você que trabalha no hospital, já viu alguém instalar soro 10% para manter veia? Não, para manter veia não, só quando o paciente está sendo mantido em jejum, que aí em jejum há muito tempo, que aí instala. É 5%, não é 10% não. Não, eles colocam a 10% ou eles fazem com eletrólitos, né? Não, não é comum. Eu não sei onde você trabalha que está fazendo soro 10%. O soro é 5%. Pode ter alguma situação que possa ter acontecido uma cetoacidose, que precisa e ele fez um tratamento. Mas se não acontece isso aqui, ó, murcha a célula. Tira toda a água de dentro da célula. A água vai vir tudo para a corrente sanguínea, porque a corrente sanguínea está cheia de glicose. Professora, no caso do glicofísio é isotônica, né? É isotônica. Porque o que você faz? Você pega o soro glicosado 5% e mistura com o fisiológico 0,9%. Que hoje quase não existe mais, viu? É muito difícil você usar glicofisiológico. Eu não sei, assim, até onde eu sei, trabalhei até 2015 em hospital, já não se usava muito glicofisiológico. Existem casos em que você precisa usar, mas não é comum. O comum é você ter uma manutenção de veia ou com o soro fisiológico 0,9 ou com o soro glicosado 5%. Depende de cada caso de paciente, cada tipo de paciente. Deu para entender esse exemplo aqui? Sim. Tem que, depois vocês precisam pegar a aula e raciocinar em cima dessas coisas que vocês têm. Porque, às vezes, quando a gente para pensar e raciocinar, a gente consegue entender melhor. E daí, é isso, aí, todo esse mecanismo desses líquidos, gente, é que vai provocar a nossa sede, né? Que é um mecanismo regulador da nossa ingesta hídrica. Eu bebo água constantemente? Não, eu bebo água quando eu sinto sede. Certo ou não? Oi? Certo. O que é a sede? A sede, o estímulo dela, o centro dela está no hipotálamo. E o que Professora, Oi? dizem que quando você sente sede é porque tá com muita falta de líquido ou é porque tem que. Eu não entendo isso. Tipo, se você tem que beber água só quando tem vontade. A sede é assim, ó, quando o teu líquido está nesse mecanismo todo aí, ele está baixando, o cérebro recebe a mensagem, ou quando você perde muito líquido, ou quando faz muito tempo que você não toma líquido, o cérebro recebe a mensagem de que a tua taxa de líquido está baixando. E aí o hipotálamo manda a resposta na forma de sede.
E daí você bebe água. Entendi. É como qualquer estímulo que a gente tem. Por que alguém transpira quando está fazendo atividade física? Porque a pele esquenta, o cérebro recebe a mensagem daquela pele quente e ele manda a resposta do suor para esfriar a pele. Esse é o mecanismo do suor. A mesma coisa, guardando as devidas diferença, é com a sede. Então, o cérebro recebe mensagem que você está com pouco líquido, que a sua célula está precisando de água e você tem a sede. O nosso organismo é muito inteligente, ele dá os sinais todos e faz com que assim, a célula ficou com pouca água, você não precisa tomar o soro, se você bebe líquido, você toma soro quando você está doente, né? Então, a gente precisa beber a quantidade adequada de líquido por dia, que é no mínimo 2 litros, né? Para poder manter o nosso organismo funcionando sem falta de água. E é lógico que se eu estou num lugar tipo São Luís do Maranhão, Cuiabá, que faz 40 graus, 2 litros de água é pouco, vocês concordam? Isso é para a gente que vive aqui em São Paulo, né? Mas se eu vou para um lugar muito quente, eu preciso ingerir mais líquido. Então, os principais estímulos de ordem fisiológica para o centro da sede, ó, tá a resposta para você aqui, Bianca, ó. Diminuição da concentração do plasma e aumento do volume de sangue. Então, cai a concentração, aumenta o volume. Professora, então, por exemplo, quando uma pessoa toma tiro e ela sente muita sede, é referente a isso? Ó, cai a concentração, né? E o tiro tem um mecanismo também diferente, né? Porque ele queima. Por onde ele passa, ele queima. Quando ele queima, o cérebro recebe uma mensagem de calor, certo? Certo. E aí a mensagem de calor vai voltar em sede. O calor aonde? É um calor aqui na pele externa para ele mandar a sudorese? Não, é um calor de célula quente, porque passa cortando. Por onde o tiro passa, ele vai queimando. E aí vem, mas é verdade, dizem que sente muita sede. Os osmorreceptores, né, que são os receptores das células que controlam a osmolaridade. Então, quando uma grande quantidade de líquido é perdida, ele ativa o centro da sede. Então, se você pegar o exemplo que a Bianca falou do tiro, o que acontece quando o nosso organismo sofre um agravo? Por exemplo, quando você sofre um agravo, todas as suas células de defesa vão para lá. Então, qual é a função? O que vai acontecer? Vão buscar a água de onde tiver para amenizar aquele queimado que o tiro está passando, que o tiro está fazendo, que a bala está fazendo. E daí vai receber a mensagem de diminuição, entendeu? E vai dar a sede. Entendi. Então, a água, ela pode ser obtida, além disso, né, gente? Quando a gente fica desidratado, a mucosa da boca toda fica ressecada. Ressecamento de mucosa oral ou faríngea pode dar halitose. Lembra que a gente estava falando lá atrás, na outra aula, de hálito? Sim. A mucosa seca também pode dar halitose, né? Então, a água, ela pode ser obtida. Nós precisamos ingerir líquido, mas ela também é obtida através de alimento. Fruta tem água, vegetal tem água, carne tem água, né? E essa ingestão exige atenção especial quando a gente fala de paciente que tem problema renal e que vai ter restrição de líquidos. Então, o líquido que ele vai ingerir precisa ser muito bem dosado, tanto
para quem tem restrição, como para quem está desidratado, né? Então, a pessoa precisa ter, se a gente tomar no mínimo 2 litros de água por dia, se a gente não está com nenhuma perda, né? Eu não sou diabética para ter aquela diurese aumentada. Se eu sou diabética, eu tenho a diurese aumentada, vai aumentar a minha sede. Um mecanismo para você entender isso, Bianca, não sei se você conhece alguém diabético. O diabético... Sim, é minha avó. Então, o diabético, quando a glicemia está alta, ele urina muito e a urina fica meio branca. Quase que parece que não passou pelo rim. Ela não tem muito cor, é uma urina bem clarinha. Quanto mais ela urina, mais ela desidrata, mais ela bebe água. Pode observar. Sim, verdade. Não é? Então, como eu falei, algumas pessoas têm essa restrição e isso é feito com controle médico. O médico que cuida do paciente que vai estabelecer se ele pode tomar 1 litro de líquido por dia, 2 litros, se ele vai poder tomar só 800 ml por dia. Essas pessoas sofrem muito. Então, o ideal, se a gente quer promover a saúde da gente, a gente precisa beber água. 2 litros por dia. E aí o rim da gente vai funcionar belezinha. Agora fica uma pessoa que bebe 1 copo de água por dia, hoje ela se sente satisfeita. O final da vida dela vai ser se transformar num renal. Com certeza, viu? Meu Deus. Eu tenho uma prima, por exemplo, que não bebia água, não gostava de água. Eu falava, menina, você precisa tomar água. Ela era auxiliar aposentada, ela falava, mas eu não tenho sede, eu não tenho sede. Eu falava, olha, reze para nunca chegar numa situação de você não poder beber água. Pois agora chegou, agora ela só pode tomar 800 ml por dia. Agora ela fica para mim, eu tenho tanta sede. Eu falei, então, infelizmente, é isso, né? Você sacrifica o teu rim a vida inteira, ele cansa de ficar buscando líquido para fazer as funções dele. Ele cansa de ficar correndo atrás daquela minguaria de água que você dá para ele. E aí chega a hora que ele envelhece, ele se cansa, ele para de funcionar, né? Essa situação difícil do paciente, ele pode também fazer uso de algum medicamento, né, que causa ressecamento oral. Então, pode acontecer dele ter um aumento de sede porque ele toma um medicamento que causa ressecamento dessa mucosa. Então, ele bebe água, mas está sempre queixando de boca seca. É comum, por exemplo, quem já conheceu, quem faz quimioterapia. Quem faz quimioterapia tem a boca seca constantemente, bebe água, mas a boca está parecendo que está constantemente seca. Quimioterapia e radioterapia. Professora, tem algum sistema que faz bloquear? Por exemplo, tem pessoas que bebem muita água, tem pessoas que já não. Será que é um sistema do cérebro que faz isso ou a pessoa mesmo que... Não, é hábito, é hábito. A pessoa que só come o que sente prazer, que só bebe o que sente prazer, só bebe cerveja, só bebe Coca-Cola, só bebe refrigerante, não quer beber água, mas ela está se matando. Porque o refrigerante é alimento, não é líquido. Você concorda que para triturar a glicose que tem no alimento, meu organismo precisa trabalhar? Sim. Então precisa tomar água, né, gente? Não é? Eu bebo 2 litros de líquido, eu bebo uma garrafa de Coca-Cola inteira, tá se matando. Só vai sentir isso no futuro, né? O paciente precisa auxiliar o enfermeiro na quantidade de líquido, porque às vezes quando ele não pode tomar líquido é que ele quer, e aí você põe a jarrinha dele lá, só a quantidade que ele pode beber, e ele rouba do vizinho, pede para o vizinho. Como que a gente deve ingerir esses líquidos? De preferência, ingerir a maior quantidade. Vamos supor que eu bebo 2 litros de água por dia. O ideal é que eu beba a maior parte desse líquido no período entre 8 e 16 horas, que meu organismo está funcionando bastante e que ele precisa dessa água. Das 16 às 23, eu posso beber uma outra parte
e deixar das 23 às 8 da manhã o mínimo, porque esse horário é para a gente dormir, né? Não é, nesse horário não é para você ficar levantando para beber, deixa um restinho, um copo de água na beira do leito, que se você acordar com sede, você bebe. Mas durante o percurso todo do dia, que é a hora que a gente mais agita, que o nosso organismo tem mais atividade, que a gente faz mais atividade, que o calor é maior, então eu preciso ingerir uma maior parte de líquido. Tudo bem? Tudo bem com a ingesta? Sim. Sim. Então, vamos para eliminação. Quem faz a nossa eliminação é o sistema urinário, né? Que é formado por 2 rins. A gente tem a adrenal em cima de cada rim. Tem o rim direito e esquerdo, que tem esse formato de feijão, né? Depois a gente tem os 2 ureteres, direito e esquerdo, que vai cair na bexiga, e da bexiga vai para o meato uretral e passa, no caso do homem, passa pela próstata e vai para a uretra externa, né? Para o meio externo. Qual é a função? O rim é depurar o sangue. Então, o que acontece? O sangue passa por lá, o rim capta as coisas ruins do sangue para eliminar. O ureter é conduzir a urina até a bexiga. A bexiga armazenar e controlar, né? Porque ela tem um esfíncter para controlar, para não ficar pingando, não ficar vazando. E a uretra é eliminar essa urina. Então, o rim vai filtrar tudo que é escória do sangue, né? O sangue vai chegar no rim pela artéria renal, que está aqui as 2 vermelhinhas que saem da aorta, e acima de cada rim tem a adrenal, né? Então, eles são impares, e a adrenal se localiza acima do rim, mas ela não está ligada a nenhuma excreção do sistema urinário, não, tá? Ela tem outras funções. Então, o que acontece? 25% do débito cardíaco nosso circula diretamente através dos rins. Então, 25% de todo o débito cardíaco do coração, ele circula através do rim. Então, cada um desses rins, cada um deles tem cerca de 1 milhão de néfrons. E cada néfron... Vocês já tiveram sistema urinário? Sim. Sim. Então, isso vocês estão tirando mais de letra do que eu, que está bem recente aí na cabecinha de vocês. Cada néfron... Acho que foi semana passada. Então, cada néfron é formado pelo glomérulo, a cápsula de Bowman, túbulos proximais, alça de Henle, túbulo distal e ducto coletor, que está aqui, ó. Então, o sangue, ele chega no rim pela artéria, ó. Aqui a setinha azul. Ele entra, né? São as arteríolas do néfron aferentes que vai entrar, ó. Entra na cápsula de Bowman. E ele vai o quê? Ele vai aqui captar, vai filtrar o que é bom, vai voltar para o sangue, o que é ruim vai sair pelo túbulo proximal, que depois vai para a alça de Henle, que depois... É a mesma aqui, ó, se você observar, mesmo na região da alça de Henle, e ainda absorve, né? E depois vai para o túbulo distal, e que virou urina, já não tem mais irrigação, ó, não tem mais veia cruzando. Do ducto coletor, a urina vai para o exterior. É essa a função do rim com todo o líquido que perpassa pelo nosso organismo.
entra pelas arteríolas, filtra, né, ó. Após filtrado, deixa o glomérulo, passa nos ductos, túbulos. Então, filtra aqui no glomérulo. O glomérulo é esse. O que é o glomérulo? A arteríola entrou e faz todo esse enovelado aqui. Esse enovelado é o glomérulo, que está dentro da cápsula de Bowman. Filtrou tudo, ele volta, tá vendo? Ó, vaso vermelho desce e vai absorvendo. O que é ruim sai pela veia e vai para o ducto e vai embora. Urina e vai embora. Então, os ureteres são tipo tubular, né? São 2 também, e que prolongam até a bexiga. E ele entra na bexiga na junção, ó, urétero-vesical. Essa junção aqui se chama urétero-vesical. Essa urina que o rim drenou todinho, ela é estéril. Enquanto ela estiver aqui dentro, ela é estéril. E daqui, por ondas peristálticas, na hora que der a vontade de urinar, você vai eliminar pela uretra. O que é a vontade de urinar? É na hora que atinge uma quantidade que essa bexiga comporta, é que nem caixa de pérfuro cortante, que é até 80% do suporte dela. A bexiga ela tem uma porção, a hora que chega aquilo, o esfíncter libera o xixi, dá vontade de urinar, e o esfíncter libera o xixi. Durante a micção, né, o formato impede que a urina volte. Então, deu vontade de fazer xixi, o esfíncter ele só para baixo, ele não permite que essa urina volte para o interior da bexiga. A bexiga é um órgão oco, muscular, é um reservatório, né? Vazia, ela está na cavidade pélvica. Quando ela fica cheia, o esfíncter libera o sangue, ou libera a urina. E a uretra é o canal por onde essa urina sai. Tudo bem com o urinário? Sim. Então, bora lá. Então, ó, o digestório que eu falei para vocês. Quando a gente come, o alimento junta com a saliva, o alimento mastigado, misturado com a saliva, já vira uma coisa parecida a bolo, que é chamado bolo alimentar. Pelo peristaltismo, ele desce, ó, as setinhas azuis, ele desce e entra no estômago. No estômago, ele se junta com o suco gástrico, ele vira quimo. O quimo, ó, a setinha vermelha, vai para o duodeno. No duodeno, ele recebe suco pancreático e bile. Ele vira quilo. E aí ele desce para o intestino delgado, que o intestino delgado ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo, né? Então, no intestino delgado, acontece cerca de 90% de toda a absorção de tudo que a gente ingere, tudo que a gente ingere. E os outros 10% vão sendo absorvidos, como eu falei para vocês, que no reto ainda, no reto não, no intestino grosso ainda absorve, né? Então, aqui, ó, a setinha preta. Então, o intestino delgado está com a setinha roxa, ele vai entrar no íleo, o íleo vai cair no intestino grosso, a seta preta, acontece ainda a absorção de água e sais minerais. O resto do que ele absorveu
o restante que sobra é intestino ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. Eliminação das fezes. Tranquilo esse desenho, não tá? Sim, tá bem prático, Pro. Então, eu peguei um coisa e fui botando as setas aí, falando o que acontece com a... E aí eu fotografei e coisei aqui, botei aqui, printei e botei aqui. Porque a gente, às vezes, tem que fazer isso. Às vezes eu pego foto da internet e eu ponho o que eu quero pôr na foto, para poder... E daí, como é que é esse padrão de eliminação, né? De uma maneira regular, tudo que é escória intestinal vai virar o bolo fecal e vai ser eliminado do organismo. Esse trato, ele é composto pelos vários órgãos com o propósito de absorver líquidos e nutrientes. Então, a gente sabe que o trato gastrointestinal começa na boca. Mas aqui nós vamos falar agora só da eliminação intestinal. Então, o que acontece? O trato todo, desde a hora que eu como, ele prepara esses alimentos para serem absorvidos, né? Para que vai triturando, 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 até que fique numa partícula bem pequena que a célula consiga absorver e armazenar isso. E depois que ele absorveu tudo, caiu no trato, caiu no intestino grosso, esse intestino grosso vai absorver o restante de água, como a gente viu lá, de água ou de algum nutriente que ainda dê para absorver, e ele vai armazenar por um tempo essa massa restante, que são as fezes. Porque não é assim, ó, a nossa digestão, vocês estão tendo digestório agora, né? Já acabou, Começamos. professor. Já acabou? Ah, não, não. Começou. Então, eu não sei, mas vocês vão ver que parece que tem em torno de 3 a 4 horas para uma digestão total do almoço da gente, por exemplo. Vai para fazer completo, né? Então, você imagina se a cada 3, 4 horas que fez uma digestão completa, eu já eliminasse fezes. Não é assim, né? O hábito normal, tem gente que é uma vez ao dia, outras 2 vezes ao dia, outra de 2 em 2 dias. Então, esse intestino grosso é que armazena essas fezes até a hora dela ser eliminada. Além dos líquidos e alimentos ingeridos, o trato também ele recebe secreção de outros órgãos, por exemplo, recebe o suco pancreático, recebe a bile da vesícula. Todos esses líquidos vão ajudar nessa digestão e nessa absorção. Qualquer comprometimento nessa absorção pode desequilibrar o sistema hídrico da gente. Então, o intestino delgado é um tubo, né, gente? Um tubo todo enroladinho dentro da gente, tem cerca de 5 a 7 metros. E ele é dividido em duodeno, jejúnio e íleo. Qual que é duodeno? É essa curva quando sai do estômago. Eu deixei o estômago aqui, eu não ia deixar só o intestino, mas eu deixei o estômago para que vocês vejam onde que é o duodeno. Então, o estômago, na funilação dele mais fina aqui, ele faz uma curva para a esquerda, ó. Isso é o duodeno. O intestino é o jejúnio e a parte final dele é o íleo. É o íleo que vai ligar com o intestino grosso. Então, durante a digestão, ó, lembra que o quimo deixou o estômago,
chega no duodeno, recebe o suco pancreático, a bile, e ele vai passar de maneira lenta por todas essas curvaturas aqui, até que se absorva o máximo de nutrientes possível, né? Esses nutrientes são quase inteiramente absorvidos no jejum e duodeno, então, jejum, toda essa parte do intestino e duodeno. E a parte do ilho, que é a parte final lá, que vai ser ligado com o intestino grosso, que vai desembocar no ilho cecal, lá, ele absorve vitamina, ferro e sais biliares, sais que saíram lá da bile. A bile que foi jogada aqui no duodeno para ajudar a fazer a digestão, a absorção dos alimentos, ela tem sais biliares, né? Então, na parte final do intestino delgado, que é o ilho, é onde vão ser absorvidas as vitaminas, o ferro e os sais minerais. Se tiver comprometimento também, a gente vai ter, em alguma parte desses órgãos, a gente vai ter problema de digestão. Então, vocês já viram falar em ileostomia? Jejunostomia? Hã? Eu não, nenhum dos dois. Jejunostomia é para comer. Aí, por exemplo, quem faz bariátrica geralmente liga o estômago direto no jejum. Tira essa parte aqui, ó, do duodeno, que é onde absorve a maior parte de alimentos. Quando eu tenho problema no estômago e eu preciso que o paciente se alimente, faz uma jejunostomia e faz a dieta pela jejunostomia. Certo? Cara, como assim? Não entendi, não. Deixa eu voltar aqui. Todo o intestino caiu no estômago, vai para o duodeno, que é onde começa a absorção, certo? Certo. Tá. Então, a absorção, a maior parte da absorção, dos 90% da absorção, acontece nessa curva do duodeno e no jejuno, que é essa parte enrolada do intestino delgado. O que você não entendeu que eu falei? A senhora falou jejunostomia. Eu não entendi o que é isso, mas a senhora explicou agora e depois entendi. Não. O intestino delgado ele é dividido em duodeno, jejuno e ilho. O ilho é a parte final. Então, se eu tenho um problema a nível de estômago, duodeno, eu preciso alimentar esse paciente, eu posso fazer uma jejunostomia. E hoje está bem moderna. Antigamente, jejunostomia, você colocava uma sonda, ou de Petzer, ou de Malecot, ou até uma sonda do tipo Foley mesmo, e ficava aquele penduricalho. Hoje tem um sistema que é como se fosse um botão acoplado aqui na parede abdominal, que está lá dentro, e que na hora de alimentar você conecta alguns dispositivos e você faz a alimentação do paciente. Acabou, você tira. Tem uns sistemas bem modernos de ostomias hoje. Entendeu agora, Bianca? Aham. Então tá. O intestino grosso é o básico da eliminação. Ele é o responsável por eliminar de fato, né, a escória de todo o organismo. Ele é dividido em seco, cólon e reto. Seco é a parte onde ele recebe o intestino delgado. Aqui nessa foto, vocês estão vendo uma nuvem. Como é que eu vou explicar? À esquerda tem o apêndice. Vocês estão vendo o apêndice? O que é o apêndice nosso, gente? Estão vendo? Tô vendo, Sim. Estão vendo aqui seco, acima do apêndice? Sim. Sim. Essa região é o início do intestino grosso, é onde
desemboca o intestino delgado. Seguindo a setinha do seco para frente, vocês estão vendo parecendo uma lombriguinha aqui, ó? Sim ou não? Que sobressai para o lado direito? Isso! Faz como um S aqui, tá vendo? Sim, pessoal? Sim. Isso aqui é o final do intestino delgado, é o ilho. Professora, pode mostrar de novo, porque aqui não estava aparecendo, não. Você está vendo agora a foto? Eu estou no slide 24. Você está no 24 comigo? Tô, aham. Então, ó, olha aqui à esquerda do intestino delgado, do intestino grosso, está escrito apêndice, não tá? Aham. É esse pedacinho aí pequenininho que é o nosso apêndice. E aí você vê que começa a nervura do intestino grosso, não começa? Que está escrito seco, Tá, aham. tá? Então pega essa setinha preta do seco e segue para frente dela. Não tem como um formato de um S aqui, sem nervura? Sim, Bianca? Não achei, não, professora, mas deixa que eu vejo no meu computador. Peraí. Você está vendo a palavra seco? Não, não achei essa Em palavra. cima do apêndice. Você viu o apêndice? Olha, segue para cima do apêndice. Ah, sim. Aí para fora dele é isso? Você está vendo escrito seco? Aham, vi. Esse seco é o começo do intestino grosso. Aí vai para a direita, ó, a setinha vai para a direita. Não tem. Opa, peraí. Não tem um pedacinho aqui cor-de-rosa para dentro que não tem essas nervuras? Aham. Então, é um pedaço do intestino delgado que estaria ocupando toda essa cavidade. Entendi. Entendeu? Então, é aqui no seco que o intestino delgado entra no intestino grosso, ó. Por isso que tem Legal. secal, né? Aí o intestino grosso é seco, cólon e reto. O cólon é dividido em cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide e reto. Certo? Então, o seco, ele recebe o quimo não absorvido, ou seja, o resto daquele quimo que não foi absorvido, ele vai cair aqui no seco, no intestino grosso. O cólon tem a função de absorção, proteção, secreção e eliminação. Então, ele absorve o que dá para absorver ainda, ele protege e secreta essa fezes, ele segura, ele não vai soltando. Não é um negócio que nem galo, que o pessoal fala que cospe. Ele segura, né? Ele protege esse quimo, esse resto, essa escória que ele vai ter que eliminar, ele segura até o momento da eliminação. E o reto, ele elimina as fezes, né? A escória toda passa pelo cólon descendente, sigmoide, cai no reto. Quando ele cai no reto, é a hora da defecação, é a hora que você sente a vontade de evacuar. Quando ele cai no reto. Antes disso, o reto está vazio. Quando essa escória toda faz todo esse trajeto, né? E cai no reto, é a hora que você tem a vontade de evacuar. Então, a função secretória que o intestino grosso ainda tem, ajuda também em todo o equilíbrio eletrolítico. O cólon também elimina os gases que são chamados flatos, que são formados pela deglutição de ar que a gente faz quando está se alimentando e também pelo gás gerado pela corrente sanguínea, pela difusão do gás da corrente sanguínea para o interior do intestino, né? Que a ação ação bacteriana, a movimentação dos carboidratos, a fermentação de tudo isso, produz o gás.
O gás estimula a peristalse. Sabe o que é peristalse? Não. O movimento de peristaltismo, que é aquele movimento que vai em onda baixando, desde a boca, esôfago, estômago. É o movimento de peristalse que a gente ouve quando a gente ouve os ruídos hidroaéreos no abdômen. Seria também coisa do coração, professora? Oi? Seria também o do coração? Não. Do intestino. Estamos falando de intestino. Quando a gente vai auscultar o abdômen, que eu não falei para vocês que tem um barulhinho assim de quando tá com... Tem gente que tem um barulhinho que parece quando está com fome. Um ronquinho assim, ou um barulhinho de cascata. Esse ruído hidroaéreo positivo que a gente fala, porque ele tem que existir, porque é o nosso peristaltismo, é esse movimento aí que a gente ouve. O que é o peristaltismo? É toda essa passagem de toda essa digestão que vai passando por todas essas dobras do intestino. Isso é o peristaltismo. Isso é o ruído que eu ouço, o ruído hidroaéreo. Ficou claro? Deu para entender ou não? Deu? Então, Sim. Então tá bom. Então vamos embora. E daí, gente, como é que eu sei se o paciente está com balanço hídrico positivo ou negativo? O que é o balanço hídrico? É o equilíbrio entre o que eu ingeri e o que eu eliminei em 24 horas. Então, tudo que eu ingeri, eu vou eliminar. Ele tem o objetivo de manter um acordo, né? Um equilíbrio. Algumas patologias, o paciente precisa fazer o cálculo desse balanço hídrico, né? Cardíaco, renal, ou outros acometimentos que possa estar dando distúrbio, ele precisa fazer a contagem do que ele bebe e do que ele perde, para poder saber como que está isso. Quais os tipos de paciente que precisam desse balanço hídrico? Todos os pacientes de UTI fazem balanço hídrico, todos. A folha diária dele contempla o balanço hídrico. Todos os pacientes em nutrição parenteral e enteral deveriam ter balanço hídrico. Pacientes em pós-operatórios de grandes cirurgias, principalmente se essas cirurgias forem do sistema respiratório, urinário ou digestivo. Pacientes portadores de enfermidade cardíaca, por exemplo, insuficiência cardíaca, que o coração é fraco, tem dificuldade de liberar, de ficar bombeando líquido, ele não pode ter excesso de líquido, ele tem que ter um equilíbrio. Pacientes portadores de ascite, o que é ascite, gente? Quem sabe? Eu não sei não, professora, o que é? Acho que quando ele tem acúmulo de líquido abdominal. Isso, acúmulo de líquido abdominal. A gente faz a percussão de piparote. Se eu falar de piparote, vocês vão lembrar. Lembra? Lembra, Bianca? Do piparote? Como é que chama? Aquele é o teste indireto lá que faz, que você bate no... É direto. É direto? É direto, porque como é que eu faço o piparote? Eu ponho a minha mão não dominante de um lado do abdômen do paciente e do outro lado do abdômen dele eu dou o piparote. Eu dou pensava que era indireto. No abdômen dele, é direto. Paciente com edema, paciente com dreno, que está drenando muito, paciente renal com restrição hídrica e pacientes de grandes queimados, que os grandes queimados, ele perde muito líquido para a célula continuar funcionando. Ele tem um sistema parecido com o do tiro, né, Bianca?
professora. Eu acho que... Como que retém esse líquido dessas pessoas que foram queimadas? Como que repõe? É só a base a do soro, né? Ó, Ringer com lactato, ó. Tem que hidratar. Tem que hidratar. E tomar cuidado para não infectar os queimados, né? Por isso que a melhora do paciente depende muito da porcentagem de queimado que ele tem. Às vezes a pessoa... Professora, Pode falar. só o enfermeiro que pode administrar a sonda? Que sonda? Aquela que vai no nariz. Instalar a sonda, enfermeiro ou médico. Ligar a dieta, em bomba de infusão, o técnico treinado, ele pode ligar. Beleza. Por quê? Não, é que eu tô cuidando de um paciente e aí ele tem sonda. E eu queria saber se o procedimento é realizado só por enfermeiros ou pode ser por técnicos também. Então, pode ser por técnico, mas a enfermeira que é responsável pelo paciente, é saúde coletiva ou é particular que você faz? Particular. Então, o segredo é saber se você é suficientemente treinada para fazer os testes antes de ligar a dieta. Sim, sim. Porque Era só uma dúvida mesmo. antes de cada dieta é preciso fazer o teste para ver o resíduo gástrico, né? Para ver se a sonda está no... Primeiro é o posicionamento da sonda. Segundo, para ver se não está retendo alimento lá, se está já absorvendo direitinho. Então, como é que a gente faz essa medida, esse balanço hídrico? Eu tenho uma folha que de um lado eu vou ter tudo o que foi ingerido e de outro lado eu vou ter tudo o que foi eliminado. Então, no ingerido a gente chama ganhos, no eliminado a gente chama perdas, né? Nos ganhos, o que eu tenho? Tudo que é infundido por via parenteral. O que é via parenteral, hein? Acho que são vias que se ligam. Tudo que é infundido pela veia. Tá muito ruim, não dá pra ouvir nada. Cássio, desliga seu microfone. Já fechou, é que ele está com dificuldade de desligar. Tudo que é por via endovenosa, ou seja, tudo que é ligado na veia, é via parenteral. Tudo que é pelo trato digestivo, digestório, é via enteral. Certo? Professora, pode repetir para mim, por favor? Tudo que é infundido na veia é via parenteral. Medicação endovenosa, intramuscular e soluções endovenosas, plasma, sangue, tudo qualquer tipo de medicação, antibiótico, tudo é via parenteral. Tudo que é pelo trato digestivo, que a gente fala via oral, é enteral. É via enteral. Tá? Então, na via enteral, que a gente fala oral, é por boca, suco, água, sopa, por sonda, alimentação em geral, hidratação em geral que a gente faz nas sondas, medicações, soluções, por gastrostomia, alimentação, hidratação e medicação. Pode ser gastrostomia, pode ser jejunostomia. O que eu tenho nas perdas? Tudo que sai de mim. Urina, vômito, sangramento, drenagem de feridas, irrigações aspiradas, por exemplo, eu tenho
Você vai aspirar a secreção de paciente, está muito fluidificado, e você enche lá, ó, 100 ml numa aspiração só. Você tem que computar. E daí, como é que fica isso? Como é que a gente faz isso? Como é que eu calculo esse balanço hídrico? Aí eu pus uma balança aqui. Eu ingeri 1.500 ml em 24 horas. E todas as perdas, eu só perdi 900 ml. 1.500 que eu ganhei, menos 900 que eu perdi, eu fiquei com mais 600. Eu fiquei com um balanço positivo. Quer dizer o quê? Que eu estou retendo, eu não estou eliminando tudo que eu ingeri. Ficou fácil de entender com esse desenho? Então, Sim, quando bem- as balanças, no caso, ficam iguais, está retendo líquido. E quando fica diferente, Quando está igual, está retendo líquido, que é isso? Quando está igual, está ISO. Está eliminando igual. Se eu tivesse eliminado 1.500, a balança ia estar retinha. Porque eu... Não, mas eu digo na sequência dos 600. Por exemplo, eu vou dividir 300 em um e 300 no outro, entendeu? Foi essa analogia que eu tive. Não, mas dividir para quê? Não, professora, para eu entender, entendeu? Não, mas eu acho que você complicou e saiu fora do foco. Veja bem, o que é ganho? Tudo que eu bebo, tudo que eu recebo por veia, que eu recebo por sonda. O que é perda? Tudo que saiu de mim. Urina, drenagem, vômito, se for fezes diarreicas, a diarreia, se for... se eu tiver um sangramento, o sangramento é perda. Do que eu ganhei, eu tiro a perda. E daí eu vou ter um balanço positivo, negativo ou ISO. Melhorou assim? Não. Professora, eu entendi, é que eu fiz a analogia, tipo assim, a senhora fez a menos aqui, aí deu 600. Nisso, divide os 600 na balança, aí 300 de um lado, 300 do outro, que fica ISO. Então, mas não... Eu já retive, não posso dividir na balança mais. É que se... Hã? Sim, eu digo só para mim entender melhor mesmo. E daí, como é que a gente computa isso, né? A gente tem eu botei isso aqui, gente, ó, tá o Hospital Municipal de Santarém, mas isso eu peguei na internet, ó, dia 15 de setembro. Tá publicado, a gente pode utilizar usando os nomes deles, né? Então, ó, ficha de controle de balanço hídrico. Então, o que que acontece? Eu tenho a data e eu tenho a hora, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 22, 4 e 6. Então, isso dá 24 horas. Então, aqui, ó. Por exemplo, administrado, eliminado e balanço, né? O que que acontece? Geralmente, essa coluna aqui fica lá no final, mas essa aqui está no começo. Olha aqui. O que é administrado, que é o ganho? Tudo que for pelo trato digestivo. Então, vamos supor que às 8 horas a pessoa tomou 200 ml de chá. Eu vou pôr 200 ml de chá. Aí, o soro, ele tá ligado, ele tá com um soro lá na bomba de infusão, 100 ml hora. Tá certo? Vamos dizer que ele tá com 100 ml hora. Então, o meu controle é de 2 em 2 horas. Então, às 8 horas, eu vou marcar quanto? 100 ou 200? Oi? Pessoal, Professora, faz a pergunta de novo, que eu não entendi. né? é assim, ó. 200. A cada 2 horas, eu vou marcar tudo que o paciente ingeriu naquelas 2 horas. Tudo que ele recebeu naquelas 2 horas. Então, vamos supor que ele, às 8 horas,
ele tomou 200 ml de chá e das 8 às 10 ele não comeu nada, não recebeu nada, só vai receber às 10 de novo. Mas ele está com soro na bomba de infusão 100 ml hora. Tem que colocar 200 ml hora de soro, né? Às 8 horas eu tenho 200 ml, às 10 horas eu vou ter 200 ml, mais qualquer droga que eu injetar. Vamos supor que ele está com 200 ml de soro, mas ele recebeu às 8 horas um antibiótico diluído em 100 ml. Eu posso ou colocar drogas sedativas. Geralmente a gente põe drogas ou medicamentos, porque eu posso pôr qualquer uma. E daí eu vou pôr lá, além dos 200 ml aqui, eu vou pôr os 100 ml de soro, de antibiótico com soro que ele recebeu. Se ele tiver com NPP, nutrição parenteral prolongada, tá ligado aonde? Hein, pessoal? Na veia. Na veia. Se ele tiver com nutrição parenteral prolongada, além daquele soro, eu tenho que marcar, que também vai estar em bomba de infusão, eu tenho que marcar os ml das 6 até as 8 da manhã. Certo? Porque às 6 horas da manhã a menina fechou o de ontem. E daí, seguindo a linha para frente, a gente vai ter a parte que eles chamaram de eliminado. Normalmente é ganho e perda, mas tudo bem, aqui é eliminado. Então, eu vou ter, urinário. O que ele urinou? Digestivo. Ele vomitou, ou ele está com uma sonda nasogástrica aberta. Vamos supor que ele fez uma cirurgia de estômago e ele está com a sonda nasogástrica aberta. Eu tenho que medir aquilo que drenou e anotar aqui. Dreno de Penrose, dreno tubular, que tem aquele saquinho coletor, que fica lá no abdômen coletando a secreção que sai. Eu tenho que medir, eu tenho que marcar aqui. Outras coisas que porventura aconteçam. O que é que vai acontecer? Eu vou somar tudo isso aqui que eu administrei, certo? Vou colocar aqui nessa primeira coluna, por isso que eu falei que geralmente essa coluna é lá no final. Então, aqui, 8 horas. Tudo que eu administrei aqui, dessas colunas de administrado aqui, eu vou somar e vou colocar aqui. Tudo que eliminou às 8 horas, eu vou somar e vou pôr no eliminado. De um eu tiro o outro, você vai fazendo isso. No final do dia, você vai ter o balanço total. Então, a cada 6 horas você tem o parcial, você vai somar tudo que ele ingeriu e tudo que eliminou e vai ter um resultado de balanço parcial. Depois, no final da tarde, do seu plantão da tarde, você vai ter outro parcial e quando for amanhã cedo, você vai passar o plantão para o noturno. Quando for amanhã cedo, ela vai fechar o balanço total. O que é o balanço total? É o balanço parcial 1 e 2, mais o que ela marcou à noite. Desse administrado total, eu tiro o eliminado total, eu vou ter X ml de balanço positivo ou negativo. Então, isso aqui é uma folha muito comum em UTI. Só que a folha de UTI não é só isso. Então, por isso que chama ficha de controle de balanço hídrico. A folha de UTI tem isso num formato diferente, que eu não sei se vocês vão ter... Quem que vai dar? Acho que não está na hora de vocês terem paciente crítico ainda. Vocês vão ver em paciente crítico, lá em urgência e emergência. Mas deu para entender como que a gente vai fazendo esse balanço hídrico? Sim, pronto, deu para entender bem.
tá? Então, assim, vamos supor que seja um paciente renal, um paciente cardíaco, mas que não está na UTI, precisa do balanço hídrico. Essa folha é ótima, ó, tem todos os parâmetros vitais, tá vendo aqui na frente? Os sinais vitais? Sim, temperatura, frequência cardíaca, né? Pressão arterial. Isso, você tem numa folha única todo o balanço desse paciente, todos os parâmetros dele. E aí, em outra folha deve estar a evolução, a anotação de enfermagem, prescrição de enfermagem. Às vezes é no verso, viu? Às vezes está no verso. Aqui é o verso, ó. Essa folha, o verso é um tipo de prescrição, né? Mas não é sistematização, porque aqui eles só pontuam, ó, data de inserção de bureta, data de inserção de equipo de PVC, equipo de diálise, equipo macro, equipo micro, equipo de bomba de infusão. Lembrando... Professor, Oi? o que é cureta? Bureta. 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 É um dispositivo, eu vou te contar como que é, depois você pode lembrar. É um dispositivo que parece um tubo graduado, que a gente coloca um soro nele, enche a quantidade de soro que a gente quer para colocar medicação, e essa bureta, ela é um equipo, é um tipo de equipo, só que na parte superior ela tem como se fosse uma seringa grande. Você já viu seringa de 60? Acho que sim. E é que eu não tenho. Eu vou me comprometer a trazer a foto para vocês na próxima aula. E daí, hoje, como a gente tem bomba de infusão para tudo, e hoje a gente tem o sorinho fisiológico de bolsinhas pequenas, de 100 ml, que antigamente eram aqueles frascos de 500 ou de 1 litro, e que você precisava de infundir antibiótico numa proporção de 50 a 100 ml, você não podia deixar o soro pendurado lá. Então, você acoplava essa bureta no soro, que aí o sistema ficava fechado, você ia passando para essa bureta a quantidade de soro do horário, por exemplo, às 10 horas eu vou ter antibiótico com 100 ml, eu liberava 100 ml nessa bureta, coloco o antibiótico, infundo no paciente, fecho a presilhinha lá que vai da bureta para o soro e fica fechado. Quando eu vou pôr outro medicamento, eu abro a bureta. Hoje quase é muito difícil você ver, porque hoje o que acontece? Padronizou-se o sorinho de 100 ml, porque você infunde e você joga fora. A cada vez que você vai infundir, você vai com um equipo, mesmo nos hospitais do SUS. E lembrando que aqui tem data de inserção, de colocação dos equipos, todo equipo, você tem, por exemplo, acesso venoso, você tem que mudar a cada 72 horas, e daí você muda tudo, né? Que está aqui na frente, as punções venosas. E o equipo de diálise, a não ser que seja a diálise de CAPD, que é aquela que você infunde e depois você vira a bolsa para eliminar. Então, quem faz diálise peritoneal precisa desse controle, porque você infunde X ml de solução, deixa aquela solução fechada meia hora dentro do abdômen do paciente e depois você vira a bolsa para drenar. Então, precisa fazer o controle de quanto está entrando e quanto está saindo. Aqui é uma folha de controles, não é de sistematização. É uma folha de controle, que é controle de todos os equipos, os procedimentos que foram feitos e quando que foi a inserção. Por exemplo,
quando que eu troquei a macronebulização. O que é macronebulização? Licença, Oi. essa aula termina que horas? Agora. Eu estou na última tela. Ah, não estou não. Beleza. Não, ó, peraí. Então, vocês entenderam como que faz o balanço? Sim, Pro. 5 minutos, Sim, Pro. tá? Então, essas são as patologias que exigem, como eu já falei para vocês, insuficiência renal, cirrose, hepatopatia, diabetes descompensada, uso de fármacos fármaco que às vezes desenvolve reação alérgica ao medicamento, instabilidade hemodinâmica ou medicamentos eliminados pelo rim. E aí a gente vai ver temperatura corporal, são só 2 slides. A temperatura do corpo a gente vai ter nos sinais vitais. Mas como é que ela varia? Ela varia numa proporção de 36 graus Celsius a 37,5. Isso é chamado normotermia ou eutermia. Os seres humanos são homeotermos, quer dizer, eles mesmo controlam o próprio organismo controla essa temperatura, né? Como eu expliquei para vocês, ó, tá aqui, eu já antecipei lá atrás. O organismo esquenta, a temperatura corpórea aumenta, o encéfalo recebe o hipotálamo recebe a mensagem e ele manda o suor. Então, esse controle de temperatura é chamado homeostase térmica, esse controle que existe de quando o organismo esquenta, o cérebro recebe a mensagem que está quente e ele manda a resposta que é o suor, né? A sudorese. E as alterações mais comuns de temperatura são a hipertermia, ou febre, que é um superaquecimento do corpo, né, que pode ser por N causas, mas geralmente é por um processo infeccioso, e a hipotermia, que é o contrário, que é o resfriamento do organismo, é quando o organismo perde temperatura. E essa queda de temperatura, o organismo perdeu temperatura, e a pele perdeu temperatura e o organismo não foi capaz de aquecer de novo, né? De mandar a mensagem aquecer de novo. Então, muitos processos do nosso corpo precisam que essa nossa temperatura esteja estável, né? A frequência cardíaca é uma delas. Se eu ficar congelada, a minha frequência cardíaca vai cair. E aí eu vou ter sérios problemas. Não vamos entrar na parte cardíaca, não. Vocês vão ter isso lá na frente. Dúvidas, pessoal? Ó, tem um minutinho aí. Desculpa, peguei 5 minutos de vocês. Imagina, Pro. Eu queria saber, a hipotermia, ela é causada por alguma coisa, um distúrbio ou... Pode ser, olha, uma hipotermia pode ser um sinal de sepse, por exemplo. Uma hipotermia pode ser porque você está num lugar gelado, numa temperatura baixa, abaixo do que você aguenta. Por exemplo, quem trabalha em frigorífico, trabalha naquelas câmeras frigoríficas, ele precisa vestir aqueles macacões térmicos, né, para não fazer hipotermia. As pessoas que fazem esses alpinismo aí de montanha de gelo aí, ele pode sofrer de hipotermia, por isso que eles vão cheios de roupa daquele jeito. E a hipotermia excessiva, como no caso desses alpinistas, ele vai perdendo temperatura, o organismo vai morrendo. Vocês nunca viram falar de alpinista que perdeu dedo da mão, dedo do pé? Amputou, teve que amputar. Então, porque a circulação não consegue chegar lá. Dúvidas? Não, Pro. Se está tudo bem, Só na hora da prova. Aí, na hora da prova,
Só o Divino Espírito Santo. E vocês têm que lembrar que o Divino Espírito Santo ele só desce na primeira hora. Passou da primeira Verdade. hora, vai ver outra pessoa. Viu? Então, Professora, eu queria perguntar para a senhora, mas não tem nada a ver com o assunto. É porque eu fui olhar o meu AVA agora e não tinha nada só um listado. minutinho, por favor, bem. Deixa Ok. eu só eu parar a gravação, porque se não tem a ver, a gente